Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista e engenheiro de dados e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como solucionar problemas de conectividade entre a sua máquina local Windows e a sua instância Linux EC2 na AWS. Então fica até o final do vídeo para você ver todas as soluções que eu tenho para apresentar para vocês. Então galera, como eu falei anteriormente para vocês, nós vamos explorar aqui, né, as possíveis soluções. Eu digo isso porque podem existir outros problemas que eu não saiba, né? Então comenta aí embaixo caso nenhuma dessas soluções tenha resolvido o seu problema de conectividade e talvez eu consiga ajudar vocês a resolver, tá bom? Então, vou mostrar aqui, né, soluções que envolvam a conectividade entre a sua máquina local Windows e a sua instância Linux EC2 na AWS. Então, o primeiro problema muito comum que as pessoas costumam errar é o problema da chave PEN, né? Quando você cria uma instância no EC2, ele já pede para você criar um par de chaves, né? O key pairs, para você poder fazer essa conexão entre algo externo, né, no caso aqui a máquina Windows, e dentro da AWS, é uma chave criptografada. Então, a gente vindo aqui, deixa eu puxar aqui o CMD, né, nosso CMD aqui do Windows, eu já coloquei aqui esse comando aqui. Esse comando aqui, ele não precisa decorar, tá? Depois eu vou mostrar para vocês onde você encontra esse comando aqui. Ele é bem simples, você copia e cola mesmo para usar, já vem pronto. E aí, se eu tento me conectar agora, pode ver que ele deu um problema, ó. Ele disse que não achou a minha chave PEN, né? Não achou. Por que isso acontece? Porque geralmente quando a gente abre o CMD, a primeira coisa que a gente faz já é usar as coisas, né? Já é tentar usar as coisas. E nesse caso, quando eu salvei a minha chave não foi para o meu users Rafael. Ele foi para minha pasta de downloads, né? Então basicamente eu só preciso entrar na minha pasta de downloads, né? E fazer o comando novamente, porque aí ele vai identificar a chave PEN dentro da minha pasta. Beleza? Ó, dentro da minha máquina, entrei dentro da minha instância Linux, beleza? Eu vou sair aqui e agora eu vou apresentar para vocês o segundo problema que vocês devem estar passando, né? Outra coisa né, quando você cria aqui a instância, você também, geralmente a AWS lá na hora de você criar, recomenda que você crie um Security Groups. Security Groups é como se fosse o firewall dentro da AWS, para fazer a conexão entre instâncias, para você poder conseguir acessar esse Security Groups. Ele funciona como se fosse um firewall, tá? Então, quando você entra aqui na sua máquina e vai aqui em Security, então nós temos Inbound Rules e Outbound Rules, que são regras de entrada e regras de saída de tráfego dentro da sua máquina. O que interessa pra gente aqui agora é regra de entrada. Quando você vai aqui no Security Group, você viu que ele pegou um atalho e foi aqui para dentro da parte de menu de VPC, que a gente vai falar daqui a pouco. Você pode ver que a porta 22, que é a porta que faz conexão SSH, né, que é a conexão que a gente usa para poder se conectar na máquina virtual do Linux, né? Então precisa estar habilitado o SSH, né, o SSH, que vai puxar exatamente a porta 22, e essa questão aqui do IP fica a seu critério, tá? Aqui eu coloquei o Anywhere porque eu tô só fazendo demonstração para vocês, né? Então é uma coisa rápida, tranquila. Mas se for uma coisa em produção, uma coisa mais séria, né? No seu trabalho, então é interessante você listar os IPs que são permitidos, né? Para diminuir o risco de invasão, de problemas. Beleza, esse é o segundo problema que você pode ter e resolve aqui apontando direitinho para a porta 22. Bem, a gente indo aqui para o menu de VPC. O que é a VPC? É a Virtual Private Cloud, né? Então é basicamente a sua rede virtual
dentro da AWS, ou seja, ela é isolada, ela é só dentro da AWS. E nesse caso aqui, se você não faz as liberações específicas, você não consegue se conectar. Então esse é um dos maiores problemas que as pessoas costumam ter e elas não sabem para onde ir ou como resolver. Então, primeira coisa é checar, né? Essa é exatamente igual ao Security Group. VPC, a questão também de subnets, que é uma parte menor ali da VPC. Elas todas são meio que criadas automaticamente. Então, a gente checa só por segurança, né? Então, você checa aqui, ó, tem, beleza, tá tudo disponível direitinho. E aí a gente vai para a parte de soluções, né? Aqui dentro do VPC. Bem, a primeira coisa que a gente tem que observar é a parte aqui de Network ACL. Essa parte aqui é o que? São Access Control List. Então, lista de controle de acessos de tráfego, tanto de entrada como de saída. Se você não tiver isso aqui, você precisa criar, tá? E depois que você criar, você precisa estar liberando também a regra, se essa regra não tiver criada, tá? É mesmo, bem parecido com o Security Group, então precisa estar liberado a porta, né? Aqui no caso está liberado para todos os anywhere, né? Que a gente chama, para qualquer lugar. E essa questão de número aqui também é convenção, tá? 100, você pode usar o número que você quiser, mas mantenha o 100, que é por questão de convenção. A AWS tem aí os seus números específicos, né? Para allow, deny, né? Permissão para permitir, para não permitir. Então, mais uma checagem. A próxima checagem que você tem que fazer, para mim, é uma das mais importantes, que é a questão do Internet Gateway. Que isso aqui é exatamente a ponte, né, que vai ligar a sua rede privada, né, da AWS com a parte externa, né? Tem a VPC, né, Virtual Private Cloud, que eu falei, e tem a rede externa, que no caso é o seu computador local. Então você precisa fazer essa conexão através da internet. Então você cria um Internet Gateway e anexa, tá? Você anexa a sua VPC, beleza? Eu não vou conseguir mostrar aqui desanexando, porque eu estou conectado agora lá na instância, mas basicamente aqui eu desanexaria para mostrar para vocês e anexaria de novo, teria aqui, ó, essa opção de anexar a VPC estaria ativada, beleza? Mais um problema, possível problema, né, que estaria resolvendo aí a sua questão de conectividade. E para finalizar essa parte aqui da VPC, nós temos o Route Tables, que seria o direcionamento do tráfego, tá? Então seria mais uma parte dentro da rede que você precisa estar configurando, que provavelmente vai resolver o seu problema de conectividade. Aqui você também vai resolver fazendo a mesma questão de rota, né? Você vai colocar 000, né? Caso você queira liberar para tudo, etc, como eu já expliquei. E só que aqui é diferente. Aqui nesse caso você vai ter que estar anexando o Internet Gateway, tá? Dentro aqui da rota do Route Tables, beleza? E para finalizar, gente, agora em relação às soluções, a última solução, né, mais falada aqui do que mostrada, você pode estar com problema de, às vezes até de firewall do próprio Windows, antivírus, tá? Então dá uma checada nisso aí, porque isso às vezes costuma dar problema, tá? Não é muito comum, mas tem antivírus, por exemplo, que pega pesado, né? Não deixa você mexer praticamente nada, você fica refém do antivírus para mexer nas coisas do seu computador. E agora mesmo para finalizar o vídeo, como eu prometi para vocês, aqui ó, para você se conectar na sua instância, do jeito que eu mostrei lá, através do código, né? Você simplesmente vai vir aqui, né, conectar, igual eu mostrei, SSH Client, e vai... Opa, não, esse aqui não, desculpa. E vai conectar esse exemplo. Ele já vai te dar o exemplo já com o IP, já com tudo, ó, com o nome da chave. Então ele já vai te direcionar tudo direitinho para você poder estar se conectando, né? Igual eu mostrei para vocês, ó, é o mesmo comando, ó, o mesmo comando aqui, né? Opa, então
Deu Enter. Tamo dentro. Beleza? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, curta aí, dá like, né, do vídeo, para ajudar o canal a crescer. Beleza? Valeu, galera. Um grande abraço e até mais.